Oi, então eu vou explicar para vocês o nosso conteúdo de geografia, tá? Da bacia hidrográfica, das páginas 16 a 19 que vocês vão fazer e acompanhar aqui as explicações, tá? Então, na página 16, tá escrito lá, bacia hidrográfica. Você estudou que a superfície da Terra não é igual em toda sua extensão, uma vez que apresenta irregularidades no relevo que interferem nos cursos da água. Quando a água percorre o leito do rio, retira os sedimentos das áreas mais altas do relevo, que são os planaltos, e deposita-os nas áreas mais baixas, que são as planícies. Pois seu percurso é feito sempre das áreas de maior altitude para as de menor altitude. Tá? Então, nós estudamos que o relevo, né, a todo aquele formato do solo, modifica, né, e daí o percurso aonde as águas que vão formar os rios, tá? Então, eu retirei essa imagem para vocês observarem essa palavra aí, bacia hidrográfica, tá? Então, você observar bem nesse desenho, essa linha amarela, contornando aqui, nesse relevo, você tem a sensação de que tem uma concha, né? Uma concha onde capta a água para uma região. Então, se você observar, além das nascentes, que é o que eu mostrei para vocês no videozinho, onde brota a água, onde sai a água, onde, né, nasce a água, também é muito necessário as águas da chuva, que aí vai alimentar e vai manter o curso do rio. Então, você tem lá a nascente, lá em cima, os afluentes, que são os pequenos riozinhos. Então, os rios pequenos que vão entrando em outros pequenos que vão para poder alimentar e manter os grandes rios, tá? O leito, que é o rio, e o espaço que é ocupado pelas águas do rio, né? Esse leito. Aqui tem outra palavra, né? Tem flúvios, são as regiões mais elevadas ou altas, servindo de divisores entre uma bacia e outra. É o mesmo que divisor de águas. E a foz. Então, essa linha amarela é como se fizesse esse divisor. Observa assim que parece uma concha, né? Como se fosse uma bacia captando as águas, e toda essa água vão se juntando e passando por esses canalzinhos que são os rios grandes, os rios pequenos, e vão descendo até o rio principal, que toda essa água vai para a parte mais baixa e acaba ali onde é a foz, que pode ser num lago, que aí a água vai ficar paradinha, não vai ter mais movimento, o rio vai morrer ali naquele lugar, pode ser no oceano. Então, toda essa captação, né, vai descer para a parte mais baixa. Então, das partes mais altas, sempre para a parte mais baixa. O rio não sobe, né? O rio está descendo. Então, a bacia hidrográfica, vamos lembrar, hidro vem de água, tá? Então, faz muito sentido. Então, vamos para outra parte do texto que está na página 17. Tá assim: os cursos de água juntos formam bacia hidrográfica, que é uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. Observe a seguir a imagem de satélite de uma bacia hidrográfica brasileira. Essa imagem de satélite para vocês observarem. Aqui nós temos uma bacia. Observe que a linha, o pontilhado, né, tá fazendo aqui, ó, como se fosse essa captação, né, uma conchinha onde capta a água, e a água vão descer por essas veinhas aqui, né, que já são aqui os pequenos rios, né, que vão descer para o rio principal, e ali vai descer junto até chegar na foz, tá? Então, vamos sublinhar as partes mais importantes, porque aqui também tem, ó, o território brasileiro tem muitos rios, todos distribuídos por várias bacias hidrográficas. Então, sublinhe essa parte, né, o primeiro parágrafo e a folhinha amarela. Então, as bacias hidrográficas,
elas são responsáveis aí por essa captação de água. Então, eu coloquei aqui para vocês observarem este desenho que também dá essa sensação de concha, para vocês observar. Parece uma bacia, né? Uma bacia não parada, mas como se ela estivesse inclinada. Eu vou fazer um videozinho depois para vocês mostrando, só para vocês terem ideia dessa captação. Então, a bacia aí um pouco inclinada, aonde a água desce, né? E depois escoa para a parte mais baixa. Então, do planalto para a planície. Então, ela vai escoando, tá? Vocês vão analisar o mapa do Brasil, tá? Grandes bacias hidrográficas disponível na página 2 do material de apoio. E depois fazer as atividades propostas, que são essas que estão na página 17. Então, o mapa é este daqui. Então, vocês vão retirar esse mapa, colar no caderno de geografia, porque ele é muito importante para vocês, e vão observar este mapa para responder às atividades. E uma das atividades que eu acho interessante ressaltar aqui, que vai pedir para você observar sobre o Rio Amazonas, tá? O Rio Amazonas, para ele surgir aqui, ó, que vocês estão vendo, eu peguei esse mapa aqui para ficar mais fácil mostrar para vocês, tá? O Rio Amazonas vai aparecer aqui, certo? Mas antes dele surgir aqui, ele não era o Rio Amazonas, ele era o Rio Solimões. E o Rio Amazonas, ele nasce lá no Peru. Você está vendo aqui, ó? Ele nasce aqui e aqui ele vai entrar no Brasil. Quando ele entra no Brasil, chama Rio Solimões. Aí o Rio Solimões vai passar por toda essa parte e vai encontrar com o Rio Negro. Está vendo o Rio Negro aqui descendo? Bem aqui nessa região, os dois se encontram, Rio Negro e Solimões, e vão se tornar um único rio, que aí vai ser o Rio Amazonas. Então, deste ponto para frente, nós temos o Rio Amazonas. Isso vocês podem observar no mapa de vocês que está lá pedindo atividade, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês verem um videozinho do encontro do Rio Negro e Solimões. O Rio Negro é o mais escuro que vocês vão ver no vídeo e o Solimões. Eu quero que vocês observem pela extensão, né, o tamanho do rio. Então, a gente está acostumado, às vezes, ficar na nossa região ver rios menores. E a extensão para entender a importância do rio para o nosso país. Então, olha a dimensão, o tamanho. E aí é o encontro do Rio Negro e Solimões, que é um espetáculo da natureza do Brasil, no encontro dessas duas cores das águas, e vão se transformar em apenas um rio depois. Então, vocês viram lá o encontro, né, da água do Solimões e o Rio Negro, e ali eles se encontram e vão se transformar em apenas um rio. Então, sobre essa atividade vocês vão resolver aqui, tá? Presta bastante atenção, ó, de costa para a nascente de um rio, então de costa, para vocês verem quem está à direita, quem está à esquerda, sobre essa atividade. Aqui na questão 4 já vai falar do Rio São Francisco. Por que a professora está mostrando isso aqui novamente? Porque são rios extremamente importantes para o nosso país, tá? Junto com o rio existe também por conta da sua mata, das suas florestas que ali são preservadas. Sem as florestas também o rio é impossível dele existir. Então, todo esse conjunto, ele traz benefício para todo o país. Então, nós temos aí o rio, tá? Do Amazonas. Agora, o Rio São Francisco também, que vai explicar aqui para vocês sobre essa atividade que vocês vão fazer. E aí, eu coloquei aqui para a gente relembrar sobre o Rio São Francisco. Que o Rio São Francisco, ele vai nascer aqui em Minas Gerais, vai
passar por todo esse percurso aqui que vocês estão vendo dentro do estado da Bahia, depois aqui na divisa com Pernambuco e depois na divisa aqui com Sergipe e Alagoas, tá? E aí ele vai acabar no mar, que é onde é a foz, tá? Então todos aqui são vários rios alimentando o Rio São Francisco, que também é muito importante para essa região, principalmente para a região Nordeste, né? Aí eu coloquei aqui a imagem onde, como ele está na região alta, então ele é um excelente para hidroelétricas, tá? Pessoas que vivem do próprio rio, tá? Como pesca e também turismo, passeios, transporte, tá? De pessoas. Toda essa atividade vocês vão resolver, então dá até a página 19, viu? Qualquer dúvida pode chamar a professora. E um beijinho e abraço.